Amado Deus e Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença agradecidos porque Tu és bom. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que Tu fazes, Senhor amado, na nossa vida, Pai. Muito obrigado por esse tempo, meu Deus. Senhor, colocamos esse tempo na Tua presença, nas Tuas mãos, Pai. A Tua palavra diz que Tu podes esquadrinhar o nosso coração e nós te damos liberdade para isso, Pai. E Tu, por favor, venha operar em nós e transformar aquilo que não Te agrada em algo que Te agrade. Eu sei que Tu consegues fazer isso, Pai. Todas as nossas preocupações e medos, Pai, nós queremos depositar nas Tuas mãos, Pai amado, e deitar nos Teus pés, Pai. Crentes, Senhor amado, confiantes de que Tu tens o controle de todas as coisas, Pai, e tudo vai ser bom para nós. Porque a Tua palavra diz, Senhor amado, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e que estão dentro do Seu propósito. Ajuda-nos, Senhor amado, a entender o Teu propósito na nossa vida, Pai, para que a gente caminhe contigo. Colocamos debaixo das Tuas asas também todas as pessoas que nós amamos, todas as nossas responsabilidades, para poder ter um tempo descansado em Ti, Pai, de renovo. Espírito Santo, és bem-vindo, faça do jeito que Tu quiseres e como Tu quiseres. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Ok. A gente vai usar Apocalipse 6, nós vamos usar Jeremias e vamos usar Cânticos. Apocalipse 6, Jeremias 32 e Cânticos 2. Então, olha só. Primeiro eu quero dar uma introdução do que está acontecendo para a gente poder entender um pouquinho. Para quem não conhece, Apocalipse é o livro das revelações. Seria o último livro da Bíblia. Como que ele foi escrito? João, que era um dos apóstolos, depois de velho ele é preso pelo governo romano e ele é mandado para uma ilha. E lá ele fica preso, numa ilha que se chama Patmos. Já velho naquela ilha. Naquela ilha ele tem uma revelação de Deus em que ele é levado aos céus e então Deus mostra para ele como seriam os céus e começa a revelar quais seriam os últimos tempos, como seriam os últimos tempos até a gente ir para a eternidade e estar na glória com o Senhor. Então isso é Apocalipse, é um livro das revelações. João não morre em Patmos, né? O governo romano liberta, então, os cristãos, ele é liberto de Patmos e ele acaba saindo de Patmos e morre depois, a palavra diz, de boa velhice. João foi o único dos apóstolos que não morreu crucificado, ou nesse sentido, martirizado, ele morreu de boa velhice. Tá? Então, olha só o que fala em Apocalipse. Em Apocalipse fala que existem alguns períodos do fim dos tempos. Existe o princípio das dores, certo? Existe o período das dores, existe a tribulação, a grande tribulação, e no meio disso tudo a gente tem um arrebatamento. A sequência seriam mais ou menos como um parto. O Edu, que tem filhos, né, está gerindo, está na gestação, daqui a pouco começam as contrações, que são os anúncios de dores, essas dores ficam cada vez mais fortes, até que então tem um ápice dessa dor, que é quando nasce, seria o nosso arrebatamento. E depois você tem o bebê. Então a gente está num período que chama de período das dores. Daqui para frente a gente vai entrar no período das grandes dores, depois a gente vai ter o arrebatamento, segundo a Bíblia, e eu creio nisso, o arrebatamento em que nós seremos levados para o Senhor, e aqui continuará acontecendo a grande tribulação. Aqueles que não confessaram a Cristo, que não se converteram a Cristo, que não creem no Senhor, eles vão ficar. E os que creem no Senhor, eles vão ser levados aos céus no arrebatamento. Essa é aquela passagem que fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que o Senhor é Rei. Por que grande e terrível? Grande para quem crê. E vai ser, puxa, que maravilha, ele veio me buscar e você vai ser arrebatado. Terrível para aqueles que não creram, porque vão ver que realmente aconteceu. Entendeu? Por isso que é grande e terrível. Bom, a loucura disso tudo é que a Bíblia, seja a Igreja Católica ou Luterana, qualquer uma, fala sobre as bodas do Cordeiro, que nós somos arrebatados e vamos, como noiva, estar com o Senhor Jesus nas alturas, nos encontrar com Ele e lá compartilhar da boda, da festa que seria do casamento. Mas ao mesmo tempo que nós estamos na festa do casamento, aqui embaixo, o povo que não cria está vivendo a grande tribulação, que seria o grande tormento. Tá? Então, ao mesmo tempo isso acontece. Por isso que é tão importante nós entendermos e nos convertermos ao Senhor, porque senão nós vamos acabar vivendo esse período de grande tribulação aqui na Terra. Tá?
Então, olha só, e um dos sinais fala sobre uns selos. João diz que ele entra num lugar e ele vê vários rolos. Sabe, antigamente os livros eles eram em formatos de rolos. E esses rolos tinham um selo. Vocês lembram de filmes antigos que tem um derretia com cera, tinha um negócio que fechava que não podia ser aberto. E de repente esses selos começam a ser abertos. E quando esses selos são abertos, começam a se liberar 4 cavalos. Serão 4 momentos. Então, olha só, Apocalipse 6, 2, fala assim, e eu vi, e eis que um cavalo branco, e nele estava sentado um homem que tinha um arco e uma coroa. Ele foi dado a ele diante de todo o poder a conquistar e seguir conquistando. Primeiro cavalo, um cavalo branco, e nesse cavalo tinha um homem montado com um arco e uma coroa. Revelações disso. Então, cavalo te dá essa ideia de autoridade e movimento, coroa, autoridade. Um arco não tem flecha, então seria um sinal de paz. Quando você levanta um arco nas guerras sem a flecha, você não está mais ameaçando, você está levantando paz. Essa é a ideia. Tá? Só que os estudiosos colocam que esse não é o Senhor Jesus, mas esse seria o falso profeta. Seria aquele que vem a se levantar com uma promessa de paz e as pessoas vão dar autoridade para ele para resolver algumas coisas. Depois o 4 disse assim, e aí então saiu um outro cavalo, o cavalo era vermelho, e nele e o que se assentava sobre o cavalo lhe foi dado o poder de tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Depois surgiu um terceiro cavalo, que era um cavalo preto, e nele se assentava um homem, um ginete, que tinha sobre as mãos deles uma balança, né? E depois um último cavalo, que era um cavalo amarelo, um cavalo palho, e a esse então foi dado a autoridade a matar 1/4 da população da terra, na espada, na fome, na morte e nas feras selvagens. Então fala de 4 momentos, uma falsa autoridade que se levanta, certo? Depois fala de um cavalo vermelho que vai tirar a paz das pessoas. Depois fala de um cavalo preto com balança, e balança refere que é a economia. Inclusive fala assim, 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Diz que as coisas vão ficar tão absurdas economicamente que você vai ter que trabalhar um dia inteiro. 1 denário é o valor de um dia de trabalho, para você comprar 1 quilo de trigo. Pensa. Farinha hoje custa quanto? R$2? Um dia de trabalho nosso vale quanto? 200, 150, 300? É isso que vai acontecer. Então, pensa, a economia. Então a gente tem aqui uma falsa autoridade, a gente tem um momento de perda de paz, depois a gente tem um momento econômico difícil, e aí ele fala sobre mortes. 1/4 parte da terra vai sofrer e vai morrer, certo? E vai morrer como? Vai morrer pela fome, vai morrer por doenças, vai morrer pela guerra e vai morrer pelas feras da terra. E aqui é um outro momento de revelação. A Bíblia ela tem que ser sempre interpretada. Feras da terra, aqui não quer dizer que o leão vai sair da selva e vai vir para a cidade e vai começar a devorar as pessoas dentro da cidade. Feras da terra é um termo que se usa historicamente também para falar dos anjos caídos. A gente está falando de demônios. Está falando do lado espiritual. Essas feras da terra são essas coisas, esses espíritos imundos que estão aqui na terra. Lembra que lá no começo o diabo é expulso do paraíso, ele vem sobre a terra e com ele traz 1/3 dos anjos para ele. Então essas são as feras que estão aqui na terra. Ok, daqui a gente vai dar um salto para Jeremias. Em Jeremias 32, fala assim, e agora, portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dessa cidade, a qual vós dizeis, ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Jeremias foi um cara que Deus usou como profeta. Jeremias veio antes de Daniel. Daniel foi quem, todas as visões de Apocalipse, o entendimento do final dos tempos, vem de uma visão que Daniel teve a respeito de uma estátua enorme que tinha cabeça de ouro, peito de bronze, de prata, pernas de ferro, tudo vai falando sobre uma queda de um império.
o Império Babilônico, que seria o Império do mundo. E aqui Jeremias fala que a cidade vai ser entregue, ou seja, tudo vai ser entregue. E essa cidade vai sofrer nas mãos do rei da Babilônia, sob um governo humano, tá? Através da espada, da fome e da peste. Então já era anunciado. Isso aqui bate com aquilo que a gente tem lá no final. Só que tem uma notícia bacana nisso tudo. O mesmo Jeremias que fala que tudo isso vai acontecer, no mesmo capítulo, ele fala da promessa do Senhor em 42. Fala assim: porque assim diz o Senhor, da mesma forma que eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, do mesmo modo eu trarei sobre eles todo o bem que lhes prometi. O Senhor nos garante que depois desse tempo, Ele vai trazer todas as promessas dele para a nossa vida. Por que Ele está separando esse tempo? Ele separa esse tempo para que a gente venha a sentir temor do Senhor novamente. E isso é loucura, temor. Porque, agora, quando você vai para Provérbios, o primeiro provérbio que tem na Bíblia diz assim: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em algum momento, nós deixamos de ser sábios. A partir do momento que nós deixamos de ter temor, respeito ao nosso Deus, nós nos tornamos nécios, porque nós começamos a caminhar dentro dos nossos próprios entendimentos, dentro dos nossos próprios achismos. Tiramos, e vamos falar a verdade, vamos tirar toda a parte de ser católico, cristão, não importa. Mas pensa, se existe um Deus, e uma das qualidades de ser Deus, onipotente, onipresente e onisciente, é algo, uma entidade que sabe tudo, que pode tudo. E eu simplesmente digo: cara, não quero você sobre a minha vida, deixa que eu vou caminhar sozinho. É um momento de loucura, né? É como se a gente falasse, e acho que eu já contei isso para vocês, o meu pai sempre me protegeu, me cuidou, me guardou, me deu direção em tudo que eu fosse fazer, e um dia eu neciamente falei: pai, não se mete mais na minha vida, deixa eu quebrar minha cara, deixa eu ter os meus tombos. E meu pai se afastou e deixou bem na minha adolescência, sabe? Da adolescência para a juventude. E foi o tempo que eu, cara, só quebrei a cara. Me acidentei, bati de carro, adquiri vícios, conheci gente errada. Só me quebrei. É mais ou menos isso, tá bom? Então Deus se afasta, né? E a gente se quebra. Mas ele fala que isso é para que a gente venha a entender que ele é Deus, a voltar a ter temor dele. Agora nós vamos resgatar a nossa sabedoria, aceitamos ele como nosso Deus novamente, e então ele retoma com todas as promessas que ele tinha para nós. Ok? Então esse é o mecanismo, queridos, esse é o mecanismo que Deus está usando nesse momento. Nós caminhamos para o retorno do Senhor Jesus. E para o retorno do Senhor Jesus, o Pai quer levar todo mundo, mas tem que ter uma peneira, entendeu? O mundo essa coisa vai se acabar, entendeu? Agora, ele não. Uma das características de Deus é ser amoroso e ser longânimo. Ele podia simplesmente fazer assim: ó, acabou a palhaçada e pronto. Mas não. Porque a gente ora, porque nós oramos pela esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, porque nós amamos essas pessoas e esse amor vem de Deus para nós. Essa oração sobe ao ouvido do nosso Deus e ele fala: cara, vamos dar um jeito de todo mundo vir. É mais uma vez a manifestação do amor de Deus. E essas duas coisas que parecem tão assustadoras, a gente vai linkar com cânticos. E cânticos tem a ver com amor. Cânticos, né, fala da relação de um homem e uma mulher, isso seria Jesus Cristo e a sua igreja, essa relação que nós devemos ter. E lá em Cânticos 3:7 fala assim: eis ali a liteira de Salomão, o lugar onde transportavam Salomão, e diz que ao redor dele tem 70 homens valentes. Estão ao redor dela, os valentes de Israel. Nós somos valentes de Israel. Esse é o nosso Deus e nós caminhamos ao lado do nosso Deus. Nós somos os valentes de Israel. Lembra, Salomão aqui numa figura de rei, é o nosso Deus, certo? Israel é a terra, é onde a gente está. E nós somos os valentes que caminhamos junto com Deus nessa terra. Consegue trazer essa equação aqui? E olha só como eles estão.
todos eles carregam espadas. A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Espada. Todos eles carregam espadas. Cada um deles com a sua espada sobre a coxa, próximo, junto com ele. Ok? Cada um deles fala assim, ó, são experientes na guerra. Cada um deles carrega a espada, são experientes na guerra. Todos eles têm a sua própria espada e carregam perto da sua coxa, na sua coxa, por causa, agora falo o motivo, por causa do medo da noite. Eu peguei a versão da Igreja Católica, e na Igreja Católica fala assim, por causa dos temores noturnos. Em outras fala dos terrores noturnos. Gente, do que será que está falando? Terrores noturnos? Se fosse o presidente, e nós somos os guarda-costas do presidente, e nós estamos armados, é para a gente atirar nos bandidos que aparecem à noite? O que seria esse terror noturno? Esse terror noturno é a mesma coisa que as feras da noite. O terror noturno está falando sobre espírito, é uma visão espiritual. Nós somos guerreiros de Israel. Nós estamos aprendendo cada dia mais a respeito da espada, da palavra de Deus e a manusear ela. Para quê? Para lutar contra os terrores noturnos. Nesse tempo, as pessoas, sabem o que elas estão começando a fazer? A morrer de medo. Está vindo sobre eles um sentimento muito ruim, acabando com o lado espiritual deles com medo de perder emprego, medo de passar fome, medo do relacionamento não fluir mais porque não consegue manter a casa. Tem pessoas, queridos, que a nós como igreja, eu conversei com o pastor Sérgio semana passada, ele falou, Ricardo, nós estamos tendo que atender pessoas que estão enlouquecendo. Um marido que enlouqueceu, uma mulher que voltou para casa dos pais porque acha que não vai dar certo, por medo de que vai morrer. Então há um pânico espiritual acontecendo. Em Florianópolis teve uma pessoa que se suicidou por conta dessa condição de medo. Quem é que está botando esse medo? Isso é um pânico, é uma coisa espiritual, é um terror noturno, é uma besta, é um espírito ruim. E nós temos que aprender a trabalhar com isso, à luz da nossa Bíblia. O que o Senhor nos diz? Cara, ele fala assim, olha, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não deveria temer nada porque mal algum me aconteceria. 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 ao outro lado, e eu passaria bem. Gente, isso é o que a palavra de Deus diz, mas as pessoas estão esquecendo. E a gente não pode esquecer de que Deus é bom e o diabo é ruim. De que Deus é verdadeiro e que o diabo é o quê? É o pai da mentira. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. 3 características básicas dele. Quais são as 3 características básicas do diabo? Ele é mentiroso, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu tenho um que é onipotente, onipresente e onisciente, e outro que veio para roubar, matar e destruir. Eu não posso esquecer dessas coisas. Isso vai passar. Mas enquanto isso não passa, qual é o exemplo que eu estou dando? Se você pegar umas historinhas de Rei Arthur, fala que o cavaleiro é conhecido pelas suas ações. As ações dele, todo filme que você vê de cavaleiro ou de guerra, fala assim, as tuas ações precedem o teu nome. O cara nunca viu o Eduardo, mas eu sei quem é o Eduardo pelas ações que ele faz. Nunca conversei com o João, mas já ouvi falar do João, homem íntegro, homem assado, frito, cozido. As ações vão antes. Quais são as nossas ações? Sabe? Isso está fazendo com que as pessoas que estão perto de mim e que recebem a minha influência tenham que tipo de sensação junto comigo? Sensação de medo? Sensação de desesperança? Ou uma sensação de
alívio, de segurança, de coragem, de alegria, no meio de tudo isso, de paz. Você está entendendo? É isso que nós temos que transmitir. Quando uma pessoa tem um guarda-costas, tem uma comitiva guardando ele, protegendo, você tem que se sentir protegido. Do que adianta eu ter um guarda-costas que não me faz sentir protegido? Você está entendendo isso? Do que adianta eu ser um pai que não estou gerando proteção ou sentimento de proteção para os meus filhos? Ser um esposo que não está gerando sentimento de proteção para a esposa? Ser um líder dentro da empresa que não está gerando segurança para os funcionários? Está errado, cara. Eu não estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu não posso ter esse medo. Por quê? Porque eu sei manusear a espada. Eu sei trabalhar com ela. E se eu sei trabalhar com ela, eu sei que Jeremias, antes de tudo isso, antes de Daniel falar, antes de João ter a revelação, Jeremias já tinha uma revelação da parte de Deus, de que isso ia acontecer, e Deus garante que quando nós voltarmos para ele, isso vai passar e nós vamos prosperar. A palavra de Deus para Jeremias, para que Jeremias falasse para o povo, é que nós vamos prosperar. Você está entendendo? Tem pessoa que não entende a palavra de Deus e quando acabar isso tudo vai estar destruído, meu amado, emocionalmente e financeiramente. Mas aqueles que creem no Senhor vão passar por isso de uma forma diferente, vão trabalhar de forma diferente. E a palavra de Deus, deixa eu pegar de novo Jeremias para vocês. Fala que compraremos terras, que teremos escrituras e que cresceremos. Gente, ué, mas não estava todo mundo na mesma barca, passando pelo poder da Babilônia, sofrendo? Como é que esse povo vai comprar terra? Como é que esse povo vai ter escritura, ou seja, domínio, autoridade sobre alguma coisa? Por quê? Porque nós somos guardados pelo nosso Deus. Deus vai nos dar toda a estratégia para não gastar os recursos que nós temos nesse momento, as ideias, as visões, as estratégias, para quando tudo isso acabar, a gente estar bem preparado e ainda crescer e prosperar. Essa é a promessa. E é isso que nós temos que colocar dentro de casa, dentro da empresa, para o nosso filho. Não é esconder o que está acontecendo, é sentar e falar, olha, a situação é essa, está acontecendo isso, a previsão é difícil, mas nós confiamos no Senhor. Temos que nos levantar como guerreiros, como Josué foi um grande guerreiro, falou assim, ó, cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não sei, o cara pode, meu colega de trabalho, meu amigo do Yacht Club, sei lá, o colega do Jack, o meu companheiro, fala assim, cara, você tá doido, cara, você tá virando um crente fanático. Cara, eu não sei quanto a você, meu amado, mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Eu estou lendo isso aqui, eu estou vendo, não tem mais como eu achar que a Bíblia é uma mentira, porque tudo tem acontecido, isso tem dado validade para as coisas que vão acontecer. Então eu decidi crer, vou crer. E vou mostrar para minha família. E vou sentar junto com eles e vou ler e vou dizer, olha, isso aqui é promessa do Senhor, isso vai acontecer, mas a gente vai estar bem. Se nós estivermos com Deus, nós vamos estar bem. Ele é o nosso porto seguro. Ele é quem tem as promessas. O outro veio para roubar, matar e destruir. Eu não quero que vocês morram, não quero que vocês sejam destruídos. E a promessa de Deus para nós é vida e vida em abundância. Mesmo no meio disso tudo, vida e vida em abundância. Amém, queridos? Era isso. Amém. Muito bom. Amém. Tá bom, queridos? Amém, pastor. Guardem isso. Comecem a botar a palavra de Deus para fora. O Pedro mandou uma mensagem no grupo ali, fantástica, Pedro. Né? Fantástico. Como eu te comentei, estou tentando buscar a palavra todo dia, né? Final do dia, eu e a Rafa, a gente ora, lê uma passagem, a gente agradece a Deus. Acho que tem sido um hábito muito bom e tem nos deixado mais próximo como casal e mais próximo de Deus. Então, isso é maravilhoso. Pedro, você sabe que a palavra de Deus lá diz que em Gênesis, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com eles
E é isso, no final do dia, 6 horas da tarde, 7 horas ali, dá uma paradinha, lê a palavra, né? Conversa um pouquinho, desabafa como é que foi o dia. Salmo 92 diz que o Senhor, a gente pode viver o amor dele no começo do dia e a sua fidelidade no final do dia. Olha que lindo, cara. Acordei, Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Tô vendo minha mulher do meu lado, minha filha não mandou mensagem, eu tô falando de mim, tá todo mundo bem. Não tem nenhuma mensagem dizendo que um parente meu tá doente. Obrigado, Senhor, tá tudo bem. Teu amor tá sobre nós. Final do dia, que eu diz, eu vou conversar com ele, eu vou ler a palavra, Senhor, obrigado, tu foste fiel. Meu Deus, a gente terminou o dia, a gente comeu, a gente teve roupa para vestir, nós estamos vivos, não aconteceu nada de errado. O Senhor tem sido fiel, muito obrigado. Sabe, é isso. A gente tem que ter um coração grato e cumprir com os nossos compromissos. É isso que o Senhor quer. Ele quer homem, cara. Ele quer homem. Entendeu? Pessoas honradas. Amém? Amém. Por favor, vocês não estão sós. Eu não estou só. Eu conto com vocês também. Tá? E vocês, se vocês quiserem conversar, desabafar, não entendi. Pô, prof, eu não entendo esse negócio de Apocalipse. Eu queria dar você entender um pouco mais disso daí, vamos marcar uma hora à noite, a gente tem um tempo aí, vamos ler juntos, vamos entender o que está acontecendo, para que a gente não fique caminhando, tateando no escuro, entendeu? Tá difícil, prof, estou passando por um cortado em casa, vamos desabafar, vamos orar juntos, as coisas vão dar certo.